Bom dia a todos! Hoje nós, Ingrid Cristina, Letícia Landim, Milena de Jesus, Nayade Alves e eu, Giovana Carvalho, estaremos apresentando nosso trabalho de conclusão de curso, que tem como tema o impacto de e-books e livros físicos na indústria literária. Após observar como a tecnologia invadiu todas as formas do ser humano realizar ações cotidianas, percebemos e questionamos sobre como a entrada dos livros digitais atingiram a economia atual. Portanto, houve a viabilidade de elaborar um projeto de pesquisa que evidenciasse e apresentasse as reverberações do crescimento ou queda da comercialização de livros físicos e digitais, principalmente digitais, com seus respectivos impactos no mercado brasileiro, além de focar no âmbito social. Tem como problemática o fechamento de livrarias no território nacional e o desemprego acarretado pela ação anteriormente dita. A metodologia utilizada para a construção deste trabalho foi o método de pesquisa explicativa, pois será feita a análise da entrada dos livros digitais dentro do mercado literário e como os e-books coexistem com livros físicos, gerando impactos diretos na economia. E são necessárias pesquisas documentais e entrevistas com consumidores de ambos formatos de leitura, para obter, assim, dados precisos sobre a experiência dos entrevistados. Por fim, foram utilizadas fontes secundárias como trabalhos acadêmicos, artigos e livros, trabalhando com o método conceitual analítico. Desde os primórdios da humanidade, as sociedades sempre buscaram diversas formas de comunicação entre si. Isso desde desenhos rupestres feitos nas cavernas da pré-história até 3000 a.C., quando na Mesopotâmia surgiu a escrita, e que pode ser considerada um dos maiores acontecimentos da antiguidade, devido ao enorme avanço que foi adquirido desde a sua criação. O Egito foi um dos grandes pioneiros na arte de escrever em superfícies, com o papiro, feito em 2000 a.C. Mas foi durante a Idade Média que os livros com páginas costuradas nasceram, porém, apenas o clero tinha acesso. Entretanto, em 1454, Johannes Gutenberg aperfeiçoou uma técnica de prensa móvel chinesa, desenvolvida por Picheng, que permitiu o acesso da população a livros que antes eram restritos apenas à nobreza. O primeiro livro publicado foi a Bíblia de Gutenberg e teve 180 exemplares. Desde então, o livro se tornou um dos objetos mais importantes de acesso a conhecimento da história, evoluindo ao passar dos anos. Durante o período colonial, o livro foi introduzido no Brasil principalmente por jesuítas por volta de 1546, sendo a grande parte da literatura de cunho religioso, tornando as obras escassas e com difícil acesso. Porém, com o passar dos anos, a disponibilidade de livros aumentou e, com a crescente demanda, surgiram então as primeiras bibliotecas brasileiras, dentro de salas de colégios jesuítas baianos. Porém, em 1773, a Companhia de Jesus foi extinta pelo Marquês de Pombal, já que este proibiu a tipografia, considerando-a como má influência, e as bibliotecas foram esquecidas. Mas durante a vinda da família real para o Brasil, mais de 60 mil peças, como livros, mapas e manuscritos, vieram para a Biblioteca Real, que posteriormente se tornou a Biblioteca Nacional. A imprensa chegou ao país após a extinção da proibição da tipografia. A partir do século XX, as inovações tecnológicas têm crescido progressivamente e seus efeitos significativos no mercado literário está no surgimento dos e-books, ou também conhecidos como livros digitais, em 1971. Neste mesmo ano, o estadunidense Michael Hart digitalizou a Declaração de Independência dos Estados Unidos no denominado Projeto Gutenberg, no projeto no qual era feita a digitalização voluntária de livros e a disponibilização gratuita e online dessas obras para a população. Em 1998, um grande passo foi dado no mercado de livros digitais. A empresa norte-americana Novel Media lançou o Rocketbook, o primeiro leitor digital capaz de armazenar até 10 livros em seu aparelho. Naquela época, livros poderiam ser lidos a partir da compra de CDs com a obra e sua reprodução feita em computador. Porém, a Novel Media e Softbook, essas empresas revolucionaram esse mercado, tirando a dependência dos leitores da tela do computador e inovando com os primeiros livros digitais. O Rocketbook seria a inspiração do que hoje é o e-reader mais conhecido e famoso do mundo, o Kindle. Observando este produto, Jeff Bezos, fundador da Amazon, gostou da ideia e foi atrás de criar seu próprio leitor digital, procurando melhorar o protótipo já existente. O Kindle, o primeiro Kindle, surgiu então em 2007 e, além de apresentar teclados, era mais leve e mais prático. Valendo ressaltar que o Rocketbook foi extinto
em 2003, deixando as negociações para o lançamento do Fiona, primeiro e-reader da Amazon, mais difíceis, visto que Bezos precisou conhecer as editoras a apostarem no formato digital. Com o passar dos anos, o Kindle ficou cada vez mais tecnológico e, odiernamente, ganhou versões com Wi-Fi, dados móveis e proteção contra água, entre outros. Com isso, outras empresas começaram a criar seus próprios dispositivos de leitores digitais, como o brasileiro Leve, desenvolvido pela Livraria Saraiva. Análise comparativa entre e-books e livros físicos. As disparidades entre livros físicos e digitais não são apenas no manejo de modo de leitura para essa experiência, mas em toda a cadeia editorial e de produção de ambos. Os processos são parecidos até o momento de impressão. Nessa etapa, a produção dos e-books fica menos custosa, mas não o suficiente para gerar uma grande diferença entre modalidade física e digital. A cadeia editorial tradicional ela é marcada pela revisão, a tradução, a impressão e a distribuição para o comércio. O avanço tecnológico ele não extinguiu parte da cadeia produtiva, mas transformou os elos existentes dentro dela, denotando que no comércio dos e-books uma maior desintermediação e ampliação pode ser observada. Livrarias tradicionais fazem parte do processo sim de decisão, mas nem sempre do processo de compra, já que os e-books são facilmente publicados e comercializados sem a necessidade de gráficas ou distribuidoras. Além disso, a produção e a distribuição física cederam lugar ao marketing e distribuição digital. As atuais editoras buscam trabalhar com just-in-time, um sistema de 1950, fundado no Japão, caracterizado em produzir somente o que o mercado deseja no momento. No lado da demanda, autores independentes podem publicar seus livros no formato digital com uma maior facilidade. Já no lado da oferta, há necessidade de melhorias nas plataformas de comércio eletrônico e de suporte aos clientes. Estudo de caso. Através de uma pesquisa de campo feita online, o grupo buscou descobrir qual a opinião dos internautas a respeito da utilização dos livros físicos e digitais atualmente. Na primeira pergunta foi questionada a idade dos participantes e, como observado no gráfico 1, 83% dos entrevistados possuem de 10 a 20 anos de idade, sendo a maioria. Atrás vem um público de 21 a 30 anos, sendo 9% do total, seguido por 31 a 40 anos, representando 5%, e maiores de 41 anos compõem apenas 3% da pesquisa. Na segunda e terceira pergunta se indagava sobre a frequência de consumo dos livros físicos e e-books, e como observado no gráfico 2, foi averiguado que a maioria das pessoas afirmam ler livros físicos eventualmente. Já comparado aos livros físicos, 82 votos, também 36%, afirmam que leem raramente os livros digitais. Na quarta foi dissertativa e questionava se os entrevistados achavam que a existência de e-books afetava a economia de livrarias, e as respostas apuradas foram bem distintas. Por um lado, a grande maioria respondeu que sim, já que os benefícios oferecidos pelo mercado virtual e pelos livros digitais afetam as vendas e a renda total de livrarias e empresas que comercializam livros. Também foi ressaltada a necessidade de inovação do mercado literário e adaptação da demanda por praticidade e baixos custos dos consumidores. Por outro lado, as respostas negativas, que se apresentam em menor quantidade, ressaltam que o público-alvo é fiel e sempre vai preferir a experiência tangível de ter um livro em mãos. Na quinta pergunta foi indagada a preferência por livros físicos, e como é observado no gráfico 4, vê-se a predileção por livros físicos, com quase 80% dos votos. Então, o grupo pediu que os entrevistados justificassem tal escolha em uma pergunta dissertativa. A preferência por e-books é fundamentada na maior praticidade no manuseio, no consumo e no transporte, numa acessibilidade facilitada, na responsabilidade ambiental, na leveza, na versatilidade e numa maior economia. O valor elevado dos livros físicos foi amplamente citado, e muitos entrevistados afirmaram que, apesar da preferência pelos livros físicos, os e-books são mais vantajosos em relação ao seu custo baixo. Muitas pessoas alegaram dificuldades, como menor concentração, a dependência tecnológica e a leitura desconfortável encontrada nos e-books, o que justifica a baixa preferência em relação aos livros físicos. Também foi indagado sobre os benefícios observados nos e-books, onde o grupo listou os principais pontos nas pesquisas e os entrevistados votaram segundo sua opinião pessoal. E vê-se que os maiores benefícios encontrados pelos entrevistados nos livros digitais são a praticidade, o preço e o transporte, como está representado no gráfico 5. Já em relação ao livro físico, na pergunta dissertativa observa-se que muitas respostas frisaram a experiência tangível de leitura, sendo apontada como principal fator para a elevada preferência. A experiência, maior concentração em contato com a leitura, mais conforto e mais atratividade foram os pontos mais levantados nas respostas. Nos pontos levantados pelo grupo, que compõe o gráfico 5, segundo o gráfico 6, desculpa. Segundo os entrevistados, os livros físicos apresentam o preço como o menor dos benefícios, o que contrapõe um pouco no observado pelos e-books. Já o fator palpável, concentração, design e usabilidade são em ordem decrescente, levantados como as melhores características. A conclusão do nosso estudo de caso a gente concluiu que, mesmo com o avanço tecnológico, a maior praticidade presente nos livros digitais, o público majoritariamente jovem ouvido tem a preferência pelos livros físicos. Mesmo com os livros digitais ainda apontados como melhor, principalmente em relação a questões ambientais e econômicas, ainda causam controvérsias em questões como o excesso de utilização de aparelhos eletrônicos.
Percebe-se também que os consumidores anseiam por mais inovação e adequação do mercado literário. No cenário atual, já que a maior qualidade dos e-books é justamente o maior problema que nós vimos nos livros físicos, ou seja, o preço. Bom, quanto ao panorama social e econômico, com o intuito de desmontar a censura que o período ditatorial implementou, a Constituição Federal aprovou a imunidade tributária aos jornais e, além disso, para poder estimular a produção editorial, estendeu essa imunidade para os livros. A isenção se manteve vedada na Constituição Federal de 1988, no artigo 150, inciso 6º, na linha D. Porém, devido à complexidade tributária do país, a Lei 10.865, de 2004, garantiu ao livro a isenção do COFINS e do PIS/PASEP. Assim, nos períodos entre 2006 e 2014, foi registrado um aumento de 90 milhões de livros vendidos no mercado. Quando a intenção do governo federal de substituir os impostos que isentam as tarifas de livros foi exposta, o que passaria a taxar as publicações em 12%, aumentando o custo de todos os seus processos e afetando, assim, o seu valor final, a Associação Internacional de Editores apelou ao governo brasileiro para que apoiasse a indústria do livro e que cancelasse imediatamente os planos de impor um imposto sobre o valor agregado, apoiando a atual taxa zero do Brasil em livros de todos os formatos. De acordo com a IPA, os livros são ativos estratégicos que impulsionam a economia do conhecimento e facilitam a mobilidade social ascendente. A pesquisa Retratos da Leitura, o mais importante medidor de hábito de leitura do brasileiro, prova isso. Entre 2015 e 2019, com o encarecimento dos livros, o Brasil perdeu cerca de 4,6 milhões de leitores. A chegada dos livros digitais permitiu um encurtamento e uma adaptação na cadeia editorial. Mesmo com os e-books diminuindo os custos das editoras e as vendas aumentando, também se percebe o aumento da pirataria e do desemprego. A comercialização online, sem muitas restrições, permite o aumento da pirataria de livros digitais. Sendo assim, por causa das mudanças na cadeia de produção, se necessita de uma menor quantidade de profissionais na fabricação de livros, o que está diretamente ligado ao desemprego no setor e nos cortes de custos das editoras. Em abril de 2020, por exemplo, a Livraria Saraiva fez uma demissão em massa. Cerca de 300 funcionários do seu centro de distribuição na Grande São Paulo perderam seus empregos. As mudanças no mercado consumidor. A tecnologia e as inovações mudaram o panorama mundial e os comportamentos das sociedades. Uma dessas inovações foi o e-book, um aparelho onde poderia ser armazenado uma infinidade de livros sem que ocupasse o espaço antes utilizado por livros físicos. Com a proposta de deixar a experiência da leitura totalmente digital e prática, o livro digital revolucionou não apenas a indústria literária, mas como também o comportamento de seus consumidores. Parte da população que consome livros decidiu por migrar para os e-books com a intenção de, principalmente, obter uma maior praticidade quanto ao uso de livros. Não ocupar espaço, acesso a uma infinidade de títulos sem que precise sair de casa, poder levar a qualquer lugar ou até mesmo ler no escuro são alguns dos motivos que tornaram a migração dos livros físicos para os digitais possíveis. O impacto no meio ambiente é justamente um dos aspectos relevantes na decisão entre os livros digitais e os impressos. Como visto na nossa pesquisa qualitativa, a preferência por e-books é levada em consideração. De acordo com o World Watch Institute, o consumo mundial de papel e papelão tem crescido tão rapidamente que superou os ganhos obtidos com a reciclagem. Porém, no Brasil, os impactos são mínimos. 100% dos insumos para a produção de celulose e papel é absolutamente sustentável, tendo sua origem em florestas empregando cerca de 200 mil trabalhadores. O cultivo de florestas, dentre outros valores agregados, preserva florestas nativas e protege a nossa biodiversidade. Quanto aos livros digitais, por mais que não aparente, as suas plataformas de uso não são absolutamente sustentáveis. De acordo com o The Eco Guide, a pegada de carbono total de um único leitor digital é de aproximadamente 168 quilos, e para um livro impresso, esse número está na média de 7,5 kg. Ou seja, se a quantidade de livros consumido não for de pelo menos 22 livros em um só, o seu impacto ambiental será maior do que se você os tivesse lido em sua versão impressa. Sendo assim, é importante avaliar os hábitos de leitura individuais antes que se tome uma decisão entre comprar um e-reader ou um livro físico. Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, partindo de dados do Ministério do Trabalho, apontam que 29% de papelarias e livrarias diminuíram em 10 anos, sendo o estado de São Paulo com o maior número de fechamentos. Fábio Benz aponta que hoje, até mesmo quem vende livros físicos utiliza a plataforma online. Além de toda a crise que atingiu a economia brasileira, o estabelecimento tradicional passa por uma crise estrutural, que, aliás, não é só no Brasil.
Com a Covid-19, foi possível observar um aumento de 6,4% na venda de livros, referente ao mesmo período do ano passado. Porém, outro slide. Porém, esses números não atingiram as livrarias, tendo em vista que a maioria das vendas foram feitas de forma online, tendo a Amazon como principal vendedor. Dados da pesquisa da SNL de 2019 apontam o faturamento de livrarias físicas que caiu 8,9% entre 2018 e 2019, enquanto de livrarias digitais cresceu 9,3%. O fechamento de grandes livrarias, como a Saraiva e Cultura, apontam o estopim de uma crise que se desenvolveu há muitos anos. Como obtinham cerca de 40% do mercado, livrarias e editoras ficaram no prejuízo, tendo suas dívidas em aberto, e as pequenas livrarias também foram prejudicadas. De acordo com a pesquisa de produção de vendas do setor livreiro realizada pela Câmara Brasileira do Livro e o Sindicato Nacional de Editores, o mercado de livros cresceu cerca de 6% no ano passado, movimentando 5,7 bilhões de reais. Porém, com a pandemia, livrarias tiveram que fechar suas portas e, quando houve a possibilidade de reabertura, suas vendas estavam 70% menores, o que obrigou as editoras a apostarem em uma nova estratégia de vendas, como os e-books, audiobooks e as vendas online. Seguiram, então, desse modo, conseguiram uma receita equivalente à de uma loja pequena, dobrando suas vendas durante a quarentena. Livrarias pequenas não tiveram a mesma sorte, já que possuíam pouca visibilidade na internet e problemas de entrega, tendo necessidade de terceirizar o serviço. A Câmara Brasileira do Livro, a Associação Nacional de Livrarias e o Sindicato Nacional de Editores realizaram um projeto de financiamento coletivo chamado Retomada de Livrarias, com o intuito de arrecadar R$500 mil, com 56% das doações feitas por pessoas físicas e 44% por empresas. Para redirecionar os recursos, uma comissão formada por editores, autores e livreiros selecionaram 50 livrarias com apenas uma unidade que tivesse 50% do negócio dedicado à venda de livros para receberem R$10 mil. Mesmo sendo um marco na indústria e representando uma grande evolução no mercado editorial, os e-books ainda se encontram inferiores em vendas em relação aos livros físicos. Assim, o estudo se faz importante ao analisar o cenário atual do mercado editorial, como seus preços, que têm se mostrado mais elevados do que os esperados pelos consumidores. Desse modo, o meio acadêmico e social são afetados, pois os livros são necessários para a formação de maior senso crítico e ideológico. Foram observadas também mudanças ocorridas pela chegada de livros eletrônicos, como a diminuição dos custos de fabricação dos livros, redução da cadeia editorial e fechamento de livrarias. As mudanças no mercado consumidor afetam diretamente na indústria literária. Com a problemática apresentada, vemos que o impasse do mercado editorial está muito mais ligado a uma gestão deficitária do que com o advento dos e-books. Então, a venda de livros físicos e digitais pode sim coexistir, porém, é necessário uma checagem da demanda entre ambos e a adequação das empresas a essa estrutura. O grupo agradece primeiramente aos pais, responsáveis e colaboradores da ETEC Irmã Agostina pelo apoio e incentivo. Obrigada principalmente aos professores do curso técnico e ensino médio que nos acompanharam por esses 3 anos. Somos gratos aos nossos colegas de classe pela cooperação e à banca pela atenção e disponibilidade. Por fim, nós agradecemos aos orientadores e aos membros do grupo que se dedicaram para que a realização do presente trabalho fosse possível. Essa é a nossa bibliografia. Agradecemos pela atenção e passamos a palavra à banca.